Pode se assentar e abra a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Palavra do nosso Deus, palavra de Cristo ao nosso coração. É sempre importante ouvir, é sempre importante abrir os olhos e pedir ao Espírito Santo para abrir o entendimento da palavra de Deus. 6 dias depois tomou Jesus consigo, verso 2, Marcos 9. 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles estavam falando com Jesus. Verso 9, vamos ler juntos? Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dessa nuvem uma voz que dizia, o que dizia a voz? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram a Jesus, dizendo: por que dizem as Escrituras ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus lhes disse: Elias veio primeiro, vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito que o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando subiram ao monte, desceram do monte, e agora se aproximam da multidão. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que vocês estão discutindo com eles? Verso 17 e 18, vamos ler juntos? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei o menino. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Verso 21, juntos perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Se tu podes alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda na minha falta de fé, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E o espírito, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Até o verso 29. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos e ore pela pessoa que está presente aqui próxima de você e por todo aquele, toda aquela que ouve a mensagem através da transmissão ou vai ouvi-la depois, para que a graça de Deus possa encontrar um coração receptivo, para que a sua palavra realize o bem maior para o qual Deus a entregou através do seu Filho Jesus. Amém? Ó Deus e Pai, nessa noite, mais uma vez alegramo-nos no Senhor, na Tua bondade e misericórdia. E apesar de nós, apesar da limitação, do cansaço físico, das coisas pertinentes ao homem, nós entendemos que o Senhor pode e o Senhor faz aquilo que o homem não pode fazer. Bendito seja o Senhor que alimenta o teu povo com o pão vivo, que é o Senhor mesmo, através da palavra também liberada pelo Senhor. Bendito Pai, no nome de Jesus, fala conosco, anima, encoraja o nosso coração, para que nós possamos continuar a jornada com os olhos postos no Senhor. Livra-nos do mal, repreende a obra maligna, Senhor, e impeça que o inimigo roube a palavra dos corações, como aconteceu com aquela semente que caiu na beira do caminho, entre os espinheiros e entre as pedras, mas que o meu coração e o coração do teu povo, dos meus irmãos e irmãs, sejam a terra fértil para receber a semente e fazer a planta crescer e produzir para o bem da nossa vida e a glória do teu reino. Oramos assim e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Há uns 2 meses atrás, recebi até com certa surpresa na minha casa um homem bastante alquebrado, bastante sofrido. Alguém que eu e minha esposa conhecemos há muito tempo atrás. Alguém que passou por muitas situações na sua vida, principalmente por causa da sua adição às drogas, ao vício. Bem mais atrás, que passou por lugares de recuperação na tentativa de restauração da sua vida. E aparentemente estava bem, e chegou a pastorear uma igreja fora aqui de Montes Claros, mas infelizmente, por tristeza e realidades deste mundo pecador, de novo caiu no desvio, de novo sucumbiu ao coração pecador e à escravidão maligna. E este homem, nessa recaída, perdeu a esposa,
perdeu as filhas. E ao narrar essa sua história, a tristeza profunda marcava seu coração. Pela graça de Deus, nos encontramos no momento em que ele está numa caminhada de volta e de retorno. Mas, pensando sobre aquele querido amigo e irmão, e eu sei que muitos de vocês conhecem pessoas nessa luta, nessa dimensão de enfrentamento dos vícios, do pecado, das ataduras, das redes terríveis e diabólicas da vida, nos traz sempre a imagem de alguém que chega lá no fundo do poço, que parece chegar ao limite de todas as suas possibilidades. E então, para muitos que apenas enxergam as coisas do ponto de vista humano, não resta mais qualquer esperança. Mas a palavra de Deus nos afirma de forma maravilhosa, preciosa, essa verdade de que Cristo continua realizando os impossíveis humanos e restaurando as vidas que dele se aproximam. Olha para esse pai que está lá embaixo, na planície, quando Jesus está no monte, com apenas 3 dos mais próximos, do círculo mais íntimo dos seus discípulos, que contemplam uma das cenas mais tremendas, mais gloriosas de todo o Novo Testamento, de toda a história da transfiguração de Cristo, da sua entrevista com Elias e com Moisés, da voz que veio da nuvem do próprio Pai, o Deus Criador, autenticando o ministério e derramando o seu amor sobre o Filho. Mas agora eles descem para o lugar onde a necessidade humana está presente, onde a dor humana se faz presente, onde é necessário que as pessoas encontrem alento para poderem dar continuidade à jornada das suas vidas. Tanto o evangelista Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas no capítulo 9, Mateus no capítulo 17, descrevem esta cena tremenda deste pai se aproximando no meio da multidão, vindo até Jesus num ato desesperador, de alguém que sabe que essa é a sua última chance, esse é o seu último recurso. Quando nós olhamos para o texto, e eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta, pensando realmente nesse texto, é que quando Jesus se aproxima dos discípulos, versículo 14 de Marcos 9, há uma numerosa multidão em derredor, esperando que Jesus volte. Os escribas estão ali também, sempre naquela tarefa de criticar Jesus, de buscar algo contra ele, e estão presentes. Há uma numerosa multidão, mas o versículo 17 diz que um dentre a multidão foi até Jesus. É muito interessante, nós temos estudado aqui no Evangelho de Mateus estas características maravilhosas daqueles homens e mulheres da Bíblia, do Novo Testamento, que se destacam no meio da multidão, na sua convicção, na sua fé, na sua determinação, como aquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos e que sai e diz: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu não preciso falar com ele, eu não preciso estar de frente com ele, eu sei que ele é demandado por muita gente, eu só quero tocar nas suas vestes e eu sei que eu serei curada. Como aquele leproso que se aproxima também, sai da multidão, enfrenta a multidão que com certeza o repelia, mas diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Ou seja, ele toma atitude e ele vai com toda a ousadia e coragem a Jesus. Mas aqui está esse pai,
Você e eu que somos pais, os que já têm o privilégio de ser avós, hoje tivemos muitas homenagens, recebi alguns cartõezinhos desenhados pelos netinhos, coisa maravilhosa, preciosa, mas o desafio que todos nós estamos a enfrentar nesse tempo que nós estamos vivendo é muito intenso, é muito forte. O desafio da família, o desafio do sustento da vida, o desafio do trabalho, que cada vez se torna mais cheio de complicações, de detalhes, de situações que levam muitos a ficarem com muito medo e temor sobre o dia de amanhã, sobre o que virá depois. O desafio do lar, o desafio de criar filhos que possam construir na família uma história de caráter, de integridade, o desafio de uma geração que cada vez mais é chamada a uma autonomia que ainda é incapaz de ter, mas que recebe informação de todos os lados e que parece saber tudo, mas parece cada vez mais perdida e sem rumo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e todas as instruções que elas trazem aos pais, elas sempre nos impulsionam e nos falam que a maior tarefa da nossa vida é levar nossos filhos a Jesus. Então, quando nós olhamos para esse pai aqui, que se aproxima de Jesus, depois que ele e seus discípulos descem do monte, no meio dessa multidão, nós temos algumas coisas aqui simples, que eu gostaria que você meditasse comigo nessa noite. A primeira delas é que é preciso descer do monte. Vamos repetir? É preciso descer do monte. Pedro está lá no monte com Jesus, Tiago e João, a cena ali é maravilhosa, eles estão em contato com uma espécie de um vislumbre, sabe, quando abre a cortina e mostra só um pedacinho do que será a eternidade, do que será a transformação que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, eles contemplam Jesus glorificado, transfigurado, as suas vestes são alvas, são tremendas, impõe uma realidade que está muito além da realidade das coisas sujas, perdidas, pecaminosas, contaminadas do mundo. E Pedro fala assim, é bom estar aqui, é bom estar aqui. Senhor, vamos fazer 3 tendas, e vamos ficar aqui, porque Pedro sabia o que esperava o seu mestre lá embaixo. A essa altura, ele já desconfiava, e já tinha certeza de que aquelas palavras que Jesus falara não eram apenas uma retórica ou uma brincadeira, mas o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores e eles vão fazer dele o que quiserem. Então ele diz, bom estar aqui, bom estar aqui. Me lembro lá nos anos 90, meu Deus, há quanto tempo, e um jovem da igreja, muito animado, muito feliz com Jesus, e é bom. Que coisa boa, Fredinho, é ver meninos e meninas felizes com Jesus, cheios de Jesus, vibrando com Jesus. E ele chegou perto de mim e falou, ô meu irmão, você sabe, a gente podia comprar uma grande fazenda, assim, juntar o povo da igreja e tudo, e nós vamos viver todos lá. Nós vamos sair desse mundo. Nós vamos ficar ali só, cada um trabalha só para ter ali o que comer, e só cantando, só celebrando a nossa fé. Ele disse, nada disso. Eu disse para ele, nada disso. Jesus mandou fazer o contrário. Jesus disse, sai e vai, porque vocês são o sal da terra e a luz do mundo. É preciso descer do monte. Às vezes nós estamos num momento de contemplação precioso. É como um culto como esse, em que a gente se alegra na presença do Senhor, a gente canta hinos de louvor, a gente recebe a palavra, a gente sente
toques preciosos do Espírito Santo no nosso coração, e era bom se ficássemos aqui amanhã, o dia todo, e cancelasse todas as coisas difíceis, pesadas e ruins que às vezes temos que fazer. Mas é preciso descer do monte, é preciso viver a vida comum, é preciso pisar o chão, o terreno batido das dificuldades, dos empenhos, das lutas, mas também das semeaduras, dos relacionamentos bons, do trabalho, do serviço, do amor uns com os outros. E então Jesus diz para Pedro: vamos lá, Pedro, vamos descer. E descendo do monte, eles encontram a necessidade. A segunda coisa que vimos aqui é que é preciso levar os filhos a Jesus. Você pode repetir? É preciso levar nossos filhos a Jesus. Eu quero que você use o plural do pronome aí, vamos lá? É preciso levar nossos filhos a Jesus. Nossos filhos também são os da comunidade cristã. Nós precisamos olhar as crianças na igreja de Cristo como fazendo parte, sim, porque faz dessa grande família, e sendo filhos também nossos. Nós que já passamos daquela fase de tê-los pequeninos, precisamos olhar com muito amor e simpatia os pais que ainda estão com eles naquela fase que nós já passamos. Nós precisamos pedir toda a paciência e amor de Cristo para tratar os pequeninos com o amor com que Jesus quer que nós tratemos. É preciso levar os filhos a Jesus, porque nós precisamos compreender que há uma promessa de Deus que é para nós e para os nossos filhos. Ela foi repetida lá no grande e maravilhoso evento e momento do derramado do Espírito Santo, quando o apóstolo Pedro prega em Atos capítulo 2, aquele sermão maravilhoso, para dizer: a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos aqueles a quem o Deus fiel chamar. É preciso levar os filhos a Jesus para ensinarmos o padrão absoluto da verdade de Deus aos nossos filhos. Há um padrão absoluto da verdade de Deus que cada vez mais vai ser contestado pelo mundo onde nós vivemos. Jamais imaginaríamos há 30, 40 anos atrás, que chegaríamos no tempo onde se propõe que na nossa escola não ensine aos nossos filhos que Deus criou homem e mulher. E nós precisamos resistir a esse espírito da época, compreendendo e entendendo que o padrão moral de Deus não mudou e não mudará, porque Ele é o Deus fiel. E é o Senhor que conhece a nossa vida. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o ser humano que Ele criou. Ele tem um plano para cada criatura. Como diz um cântico antigo precioso, Deus tem um plano em cada criatura. Nós precisamos levar os nossos filhos a Jesus para que eles entendam que os mandamentos de Deus são para o bem de uma vida gratificante que vale a pena. Não furtar, não cobiçar, trabalhar, respeitar os outros. A lei maior do amor a Deus e do amor ao próximo. Nós precisamos levar nossos filhos a Jesus. E precisamos pedir a misericórdia de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. O salmista de Israel, já há séculos atrás, ele tomou uma decisão depois de meditar como é que ele ia evitar esses descaminhos, essa distorção da vida que já começava ali. Ele disse: escondi a tua palavra no meu coração. A palavra de Deus precisa ser pronunciada dentro da nossa casa.
A palavra de Deus precisa ser ensinada dentro de nossos lares. Os versículos da palavra de Deus precisam ser incentivados a serem decorados pelos nossos filhos. Precisamos tomar atitudes. Hoje eu creio assim, Deus te orientará como fazer, mas versículos bíblicos deveriam estar escritos na porta da geladeira, no espelho do banheiro, na parede da casa, no quarto onde as crianças estão, e nós precisamos lembrar constantemente, essa palavra de Deus é verdade. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Você quer crescer bem, você quer encontrar uma boa esposa, um bom marido, você quer desenvolver sua profissão bem, vai por essa palavra, vai por esse caminho, porque esse caminho é caminho provado e abençoado. Ouvi uma história que entristeceu meu coração. Anteontem, uma cidade aqui um pouquinho mais distante de nós, mais uma pessoa conhecida, e essa pessoa lá nessa cidade, depois de estar na casa dos pais, numa festividade, comendo, bebendo, uma jovem profissional, formada, e de repente sai dirigindo um carro alcoolizada, sobe num passeio, acidenta alguém, e vai terminar aquele dia na cadeia. Porque nós estamos vivendo esse tempo mau e terrível, onde se ensina que o único prazer dessa vida é comer e beber, até não ter mais consciência de si própria, e não conhecem a fonte da alegria em Cristo. E nós precisamos nos preocupar com isso. Nós, como pais, precisamos levar nossos filhos a Jesus e ensiná-los a responsabilidade com as outras pessoas. Ouvi certa vez de um pai que fez isso, e eu sei que muitos fazem isso no dia em que se alegrou sobremaneira da família, porque o filho e a filha tirou uma carteira de motorista. Aí diz: vem aqui agora, coloca essa carteira aqui, vamos orar e pedir a Deus que você seja sempre prudente, que você seja guardada do mal. Nós precisamos ser práticos e diretos, porque o tempo de hoje exige isso. Quantas vezes, mesmo pais crentes, olha, meu filho tirou carteira, ó, que maravilha, agora pode ir onde quiser, não se lembrou de que nós temos um compromisso, e nós precisamos nos lembrar sempre de estar vigilante contra as astutas ciladas do diabo. E eu sei que muitos pais crentes, e saiba disso, eu sei que não é culpa sua, aliás, eu nem gosto muito dessa palavra culpa, porque Jesus já levou nossa culpa, né? Já viram coisas tristes assim acontecerem com os filhos, mas eu creio que sempre é tempo de chamar para um novo concerto, uma nova maneira de conduzir as coisas. É preciso descer do monte, é preciso levar os filhos a Jesus, é preciso rasgar o coração e admitir nossa fraqueza. Diga: é preciso rasgar o coração e admitir a nossa fraqueza. O menino está ali sacudindo, espumando, o pai pedindo a Jesus, e pedindo de uma maneira que parece até ofensiva, porque Jesus, com simpatia, pergunta para ele quanto tempo está acontecendo com ele, e o pai responde: Senhor, desde a infância, Senhor, ele tem sofrido muito, ele é lançado no fogo e na água, às vezes ele corre o risco de se acidentar, de se ferir seriamente, e eu fico a pensar o trabalho daquele pai, a luta daquele pai, o tempo todo com aquela criança que já era um jovenzinho, e o pai, no versículo 22, olha para Jesus, ele está pedindo a Jesus,
Mas olha o que ele fala: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajudas. Ele não cria. Aqui parece uma palavra de quem não acha que... Por que ele foi até Jesus se ele está perguntando se tu podes? Mas é a contradição do nosso coração humano. É a fraqueza do nosso próprio coração, tantas vezes. Eu vejo nesse homem uma sinceridade tremenda, profunda. Ele vem e diz: Senhor, é isso, a realidade é essa, o que eu estou enfrentando é isso, eu trouxe meu filho, o Senhor é o único recurso, mas ao mesmo tempo eu quero saber, o Senhor pode. Tem compaixão de nós e nos ajuda. Franqueza de coração. A palavra de Deus é muito clara. Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Tem momentos que, como pais e mães, nós temos que fazer essas orações assim, rasgadas, dilaceradas de sinceridade, dizendo para o Senhor: Pai, eu já nem acredito mais que essa situação possa mudar. Senhor, minha filha já chegou até esse limite, meu filho já chegou até esse ponto, mas Senhor, eis-me aqui. Por tua misericórdia e por tua graça nos ajuda. Pais e filhos precisam viver essa realidade de intercessão. Pais e mães precisam ser os primeiros e os mais intensos intercessores pelos seus filhos, porque a palavra de Deus manda que seja assim. É preciso rasgar o coração. É preciso admitir muitas vezes nossos medos e dúvidas, mas é preciso também manter toda a certeza no nosso coração de que sem Deus nós não alcançaremos a vitória. É Ele e é nele que a gente pode e deve confiar. É preciso prevalecer contra o nosso próprio coração duvidoso. Diga: é preciso prevalecer contra o nosso próprio coração duvidoso. Jesus vira para o homem, eu imagino a cena, a multidão está toda aqui, o menino está lá no chão, Jesus está dialogando com o pai fala isso para Jesus. Talvez alguns dos discípulos, principalmente aqueles mais irascíveis, e tinha gente no grupo assim, Jesus podia mandar esse homem embora, e falar com ele: você não crê em mim, o que você veio fazer aqui? Mas Jesus diz para ele: olha, se você crê, se você puder crer, tudo é possível aquele que crê. Jesus está estimulando a fé, a confiança no coração daquele homem. E então, versículo 24, imediatamente, o pai do menino, com lágrimas, a tradução aqui, exclamou com lágrimas, é como se ele abre assim a boca e dá um grito, ele exprime algo que sai do profundo do seu coração: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, na minha incredulidade. Ou seja, eu sei e não sei se creio, eu creio e não sei se é suficiente, aquelas coisas todas com as quais nós lidamos, na nossa humanidade, na nossa limitação, mas Jesus então escuta este pai e vai até o menino e expulsa aquele demônio e o devolve ao seu pai. Sabe por quê? Porque essa palavra diz que o Filho do Deus vivo, o Cristo bendito, Ele não esmagará a cana que já está quebrada e nem apagará o pavio que só fumega, uma fumacinha só, uma pequena luzinha que brilha, Ele vai soprá-la no poder da sua graça, no vento poderoso do seu Espírito Santo, para gerar fé no nosso coração, para nos fazer levantar e crer, para nos fazer tomar uma posição, para nos fazer olhar para Jesus e saber que nele
nós encontraremos a resposta, porque Ele não rejeita ninguém. Esse pai é cheio de amor para com esse menino com tantos problemas. Dia desses, a minha irmã, que é professora no estado para cuidar de crianças especiais, uma modalidade que o professor fica ali acompanhando aquele aluno, né? Autismo em grau muito elevado. E ela falando desse apego e amor que essa criança está tendo assim com ela, mas me surpreendeu ela falar que quem mais comparece, está presente ali, conversa, é o pai. E eu falei, louvado seja Deus. Pais que estão presentes. A Igreja de Cristo precisa ser esse lugar de acolhimento. Nós precisamos ter mais pessoas com deficiência, mais pessoas especiais, para amar, para acolher, para fazer o que pudermos, porque todos são de importância vital para o Deus que ama todas as pessoas. Jesus foi convidado para comer pão na casa de um fariseu, e lá ele traz um ensinamento maravilhoso, porque ele conta, ele fica olhando os convidados, todos procurando o primeiro lugar na mesa, e então ele conta a parábola da grande ceia, das bodas, da festa que o rei preparou, mas os convidados foram chamados e não vieram, cada um criou uma justificativa, arrumou uma desculpa para não ir, e então o rei diz aos seus servos, ide pelas periferias, pelos lugares longínquos da cidade, traze os cegos, os surdos, os aleijados, os mancos, os marginalizados, que venham e que encham a casa, porque o amor de Deus convida e chama a experimentarem a graça de Deus e o amor de Deus. Todos aqueles que têm experimentado também com as pessoas a dimensão de amor, de carinho e de cuidado. Qual é a avaliação que nós fazemos quando vemos uma criança tetraplégica, paralisada? Como é que o nosso coração, contaminado pela maldade do mundo, muitas vezes vê a dificuldade que com a criança dessa vive, e o que nós chamamos de trabalho que ela dá para os pais, e quem sabe muitas vezes vem à nossa cabeça, será que não era melhor não ter nascido? Mas tem tanta coisa que aqueles que convivem com pessoas assim aprendem e crescem. Vai estudar um pouquinho, pesquisar sobre isso. Dimensões maravilhosas de amor. E os pais e mães que se desdobram para cuidar, com certeza são olhados com muita graça e amor especial de Jesus, o nosso Senhor. É preciso nos aproximar, é preciso saber de toda a nossa incapacidade, mas é preciso saber do poder eficaz de Cristo para restaurar todas as coisas. É preciso saber para aqueles que ainda não são pais, atenção jovens, atenção os que querem se casar, Deus nos dá filhos, disse um autor bíblico, para nos fazer viver a realidade da vida, para nos fazer ser realistas e entender que faz parte da caminhada desta vida ter o privilégio de tocar outras vidas e influenciar pessoas para Deus na nossa casa, na nossa família e na nossa história. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se eu posso,
tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Há possibilidades mil quando nós vamos a Jesus, porque nele estão todos os tesouros da sabedoria, e porque ele traz para nós o evangelho das riquezas indescritíveis do Deus vivo e todo-poderoso. Curve a sua cabeça, coloque diante do Senhor mais uma vez sua vida, seu coração, seus desafios, as coisas que talvez você tenha tido muita dificuldade em lidar com elas. Coloca diante do Senhor, porque Ele está presente, porque Ele manda: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, mas que eu te mostrarei. Entregamos, Senhor, em Tuas mãos, mais uma vez, as nossas vidas. E o Senhor, que sonda e conhece todas as coisas, dispensa o Teu favor e a Tua resposta, como aquele pai recebeu naquele dia. A cada pai, a cada mãe, a cada pessoa, servo, serva do Senhor, que busca a Tua presença nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, continue falando aos corações, dando direção para tudo que vier no segmento da vida, fazendo-nos lembrar de Tua fidelidade. Pedimos-te assim, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino Autor da Minha Fé. Este pai compreendeu, depois de receber a graça de Jesus, que Ele, somente Ele, é o autor da fé. A fé não pertence a nós, não vem de nós, mas ela também é um dom de Deus. E essa canção tão preciosa nos fala dessa realidade preciosa e da necessidade de nós olharmos todo o tempo, todo dia, não para nós mesmos, não para as circunstâncias difíceis à nossa volta, mas olhar para Jesus, o autor da fé. Amém? Vamos cantar com alegria. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória.
Eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, toda a minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Levanta a sua mão direita, diga assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção daquilo que eu ainda não vejo. Senhor, dá-me fé viva, abundante e real em Cristo Jesus, meu Senhor. Porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A Ele glória e honra. Aplauda o Senhor, poderoso Rei, soberano, Senhor da vida, Senhor da igreja, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Aleluia. A graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre vós, amados e amadas do Senhor, e convosco permaneçam em todos os passos da sua jornada, até o dia final. Por Cristo Jesus, amém. Vamos em paz. É permitido abraçar. Abrace, liberem uma palavra boa